Continuação do capítulo 8 da primeira parte do livro Sexo e Destino, de André Luiz. Pessoal, desculpa, eu parei abruptamente porque eu estava recebendo um telefonema nesse celular que eu estou gravando, então acabou interrompendo. Mas eu não comecei de novo porque estava chegando no limite do tempo de gravação, então vou continuar mesmo de onde eu parei, tá bom? Eu estava falando que nesse momento, né, em que nós estávamos, que André estava falando, né, sobre o que estava acontecendo, né? E aqui o André fez uma nota. Ele diz o seguinte: compreendemos o caráter negativo da linguagem do espírito desencarnado, quando em deploráveis condições de ignorância, mas acreditamos seja nossa obrigação consigná-la nestas páginas, ainda mesmo atenuada, como se encontra, prevenindo criaturas sensíveis e afetuosas que, às vezes, abdicam impensadamente do próprio raciocínio, se lançando em profundo sofrimento moral em nome do coração. E aí, então, vamos continuar o capítulo, né? Pausava-se a voz por segundos para continuar suplicante, proclamando sofismas angustiosos. Vamos, Marita é nossa, nossa. Somos homens sequiosos, sofredores. Apiedamo-nos de enfermos abandonados, administrando-lhes remédio seguro. Somos o apoio certo de mendigos que tropeçam às tontas. Acaso merecemos simpatia menor? Os que enlouquecem, famintos de ternura, são piores do que os infelizes a se estirarem na rua por falta de pão? Você, Cláudio, tem amargado, angustiosa carência. Um pedinte na praça não tem leve pitada de suas aflições. De que valem vencimentos fartos e experiências de bordel, quando o amor verdadeiro grita insatisfeito na carne? Você vive no lar à moda de cão na sarjeta, escoiceado, ferido. Marita é a compensação. Porventura, o cultivador não tem direito ao fruto que amadurece? Você abrigou essa menina nos braços, embalou-a no peito, viu seu crescimento como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha e acabou descobrindo nela o seu tipo. Você não estará cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias, resignando-se ao suplício da distância, vivendo tão perto? Criei-a, no entanto, como sendo minha própria filha, suspirou Cláudio, crendo falar para si mesmo. Filha? Insistiu o sedutor. Mero artifício social, apenas mulher. E quem assegurará que ela também não espera por seu beijo com sede de corça presa ao pé da fonte? Você não é nenhum neófito. Ou seja, não é nenhum iniciante, né? Sabe que toda mulher estima render-se em trabalhosa persistência. André está explicando que o obsessor vem de mansinho, colocando ideias, vem comendo pelas beiradas, como costumamos dizer. Assim, vai minando as boas ideias, os bons sentimentos. Vamos continuar? Conjecturando-se dividido mentalmente em duas personalidades distintas, a de pai e a de namorado, Cláudio argumentou desencorajando-se. Não desconhecia que a moça já se revelou. Elegeu Gilberto, o rapaz com quem se dava a passeios frequentes.
Era impossível que o amasse, a ele, Cláudio, em segredo. Não alentava dúvidas, ciumento os acompanhou discretamente em excursões domingueiras sem que desconfiassem da sua presença ou do zelo ofendido. Nunca ouviu suas palavras, entretanto acompanhou as ocultas os seus gestos equívocos. Admitia-se com razão para convidar o insensato a compromisso. Calculou, mas quando se inclinava a pedir conselho de autoridades policiais, se chocou com o imprevisto. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha Marina em recantos de prazer, não apenas na companhia de Nemésio Torres, o cavalheiro que desempenhava junto a ela a função de chefe, mas também com Gilberto, o filho, em posição comprometedora. Os desregramentos de Marina, desde muito, se haviam tomado para ele em calamidades inevitáveis. A princípio se atormentou, pai contundido pela licenciosidade em família. Mas Márcia, a esposa, ditava os figurinos. Nos primeiros tempos do consórcio, emergiu entre ambos a muralha da discórdia que lhes emanava do âmago, em ondas agitadas de aversão instintiva, cuja existência não haviam sequer pressentido de leve antes do casamento. De começo, rixas e discussões, depois a indiferença, o cansaço total um do outro, aventuras unilaterais, cada qual em seu caminho. Marina, evidentemente, seguiu a trilha materna, se desligou dele. Classificava a filha em seu juízo de homem por mulher livre, mas tolerável no lar, enquanto excedesse a profissão que assegurava sustento às suas fantasias. Em casa, habitualmente, reuniam-se à mesa a esposa, Marina e ele, como três animais inteligentes, dissimulando desprezo recíproco, através da convenção ou do xiste. Então, vemos aqui Cláudio, consciente de que sua família estava desmoronando. Porém, no conceito dele, Marita definia-se à parte, flor do ramo espinhoso daqueles antagonismos flagrantes. Afastou-a intencionalmente na direção do serviço. Inventou meios de obrigá-la a tomar refeições em Copacabana para que as picuinhas do círculo doméstico no Flamengo não torturassem o seu espírito. Espiava os seus passos, ouvia os seus chefes. Uma vez instalada no exercício de nova função, ele mesmo, quanto possível, manteria sua independência. Amando-a com estranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, feriam as humilhações que sua esposa e a filha não regateavam a ela no trato mais íntimo. Aqui nós vemos que ele a amava como pai. A afastava das humilhações da casa, arrumou um emprego para ela, para garantir sua independência. Né? Queria para ele com ternura de um pombo e com a brutalidade de um lobo. Não concordava lhes dessem a beber afronta ou sarcasmo. Tais atitudes acabaram revestindo-a de liberdade mais ampla, que Marita utilizava no culto afetivo a Gilberto, uma vez que, por vocação, se distanciava de festas. Márcia e Marina, sempre mais absorvidas nas extravagâncias em que se inculcavam por duas irmãs doidivanas, nem deram por isso. A ausência dela como que as aliviava de um peso. Certificando-se de que não dobrariam o seu caráter, acusavam-se felizes por não serem induzidas a suportar a sua fiscalização. Embrenhado nos raciocínios que lhe derivavam, rápidos, do ligeiro autoexame sob o controle do vampirizador que o influenciava,
Cláudio recordava de que há muitos dias concluiu que Gilberto não hesitava em iludir as duas moças e, depois de refletir maduramente, resolveu silenciar. Não seria conveniente considerar as próprias vantagens? Denunciar Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar a sua confiança. Apontar Marina no páreo significava insultar a filha adotiva, aplicando-lhe temíveis lesões de ordem moral. Ardiloso, deixava o tempo correr, achando preferível, ao seu ver, que Marita fosse machucada pelas circunstâncias. Quando se voltasse para ele fatigada e desiludida, a converteria, talvez sem dificuldade, na amante a que aspirava. Aliciado pelo interlocutor que lhe era invisível, enfileirou as reflexões apressadas que lhe vinham à mente. No entanto, assoprado agora por ele, deixava-se iludir por imaginosa expectativa, formulando-se outra espécie de verificações. Envolvido na sutileza do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado com segurança naquela hora. Andaria enganado? Acaso Marita se entregaria a Gilberto pensando nele, Cláudio, de quem se afastava por escrúpulos de consciência? A jovem se fez mais esquiva havia semanas. Estranhou. O fato de se recolher daria telepaticamente as apreensões ou deliberou fugir dele de propósito, a fim de ocultar a simpatia amorosa que possivelmente o seu coração de mulher arrebatava a querê-lo? Ele mesmo fornecia ao perseguidor a argumentação com que arruinava a sua resistência. Até ali, bem ou mal, trancou diante da jovem os sentimentos que transbordavam do peito. Porém, não chegou aos limites do enigma? Caberia a ele abafar até a loucura? O hipnotizador, em cujo semblante se... Desculpa. O hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmesurada sede de volúpia, sorriu satisfeito e sussurrou mentalmente, ganhando preponderância. Cláudio, compreenda, iniciativa em assunto de amor não é fácil feminino. Velho rifão, laranja à beira da estrada não tem preço, disse um filósofo. Prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, adiante. Esquadrinhando o íntimo do companheiro à caça de recursos com que o próprio Cláudio pudesse fortificar sua posse magnética, o obsessor, por segundos, cravou nele o olhar penetrante e, de certo, desenterrando suas desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva, que ele, Cláudio, embutiu na cabeça desde menino, começou a martelar. Cigarro. Lembre-se do cigarro e da boca. Marita é mulher igual às outras. Cigarro, cigarro na vitrina. Cigarro, cigarreira, piteira e charuto não escolhem comprador. A carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Proclamava Salomão que tudo é vaidade. Acrescentamos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada vem a ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno para o chão. Carne sem viço, adubo para a erva. Aproveite, aproveite. Então, André continua explicando que o obsessor vem de mansinho, colocando ideias, vem lembrando bordões, ditados conhecidos. Assim vai minando os bons sentimentos. Aos poucos, Cláudio vai deixando de pensar como pai e vai deixando aflorar a ideia do amante,
que essas ideias eram dele, né? Então vamos continuar. Percebíamos que o desencarnado não era simples alcoólatra, que o álcool apenas lhe constituía a porta de escape, uma vez que as palavras que selecionava para aliciar influência e o jeito astucioso de sensibilizar o parceiro antes de empalmar o seu raciocínio demonstravam técnicas de exploradores consumados nas paixões humanas. Aquele perseguidor não era vagabundo acidental. O anseio incontido com que conduzia Cláudio para a jovem e a expressão com que a olhava apaixonadamente pareciam chegar de muito longe, mas a ocasião não comportava investigações de retaguarda. O momento reclamava atenção. Necessário contornar obstáculos, improvisar medidas socorristas que protegessem a triste menina desarmada. O excêntrico dueto prosseguiu entre os dois amigos que se entendiam sem o auxílio da boca. O magnetizador pressionava, o magnetizado resistia. Por fim, Cláudio avançou 2 passos, quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamentos abalroavam violentamente no espaço estreito do seu crânio. A terrível batalha interior de alguns instantes esmorecia. A natureza animal ampliou o domínio. O sedutor desencarnado rematava a obra. Não mais a gritaria de espírito, não mais o entrechoque das mudas ponderações entrecortadas a esmo. Sim, deduzia transtornado. Ele era homem. Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Portanto, não lhe cabia diminuir-se. Ela chorava, ele podia acalentá-la, aquecer o seu coração. Alucinado de lascívia, luxúria, envolveu-a em longo olhar, inferindo que não fossem o temor de vê-la fugir em definitivo e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, tomaria o seu colo entre os braços, como guri destemeroso, buscando desentranhar sua ternura. Entanto, os derradeiros arrazoados esmaeciam. A última trincheira que acercava os seus impulsos se desmoronou dentro dele. Sujeitou-se de todo à direção do vampirizador que o comandava. Colaram-se, fundiram-se, enfim. Marita ergueu para ele os olhos súplices, imitando as atitudes das aves perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar pela piedade do atirador. Unido ao companheiro infeliz, Cláudio adiantou-se, acomodando-se, assumindo ares de proteção, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando, sussurrou, adocicando a voz. Em seguida, tomou sua mão pequena entre as suas mãos nervosas, mal disfarçando a volúpia duplicada que o possuía. A jovem registrou o impacto das forças aviltadas a requisitarem sua adesão, calando a repulsa. Escutou o apontamento num misto de estranheza e revolta, mas, reprimindo-se, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a si o desmantelo emotivo. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, a energia para a conversa se apagava, até que silenciou, como se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de chofre. E num átimo realinhou na mente as impressões amargas dos tempos últimos. Assinalou, havia meses, a reservada mudança no trato paterno. Desconcertava-se ao perceber que Cláudio demorava sobre ela o olhar insistente. Se amedrontou, porém reagiu energicamente contra si mesma.
Consagrava-lhe o respeito, o amor de filha reconhecida, e não lhe cabia profanar sentimentos sempre mantidos imáculos, desde a intimidade da infância. Se opôs à suspeita. Lutou, não queria aceitar-se visada por ele sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Assim, né? Por mais que assinasse argumentos contra si própria, inexplicável sensação advertia o seu espírito, exortando-a a policiar as maneiras com que Cláudio agora a cercava. Pelos motivos mais fúteis, exagerava cuidados, multiplicando frases de dúbio sentido. Torturada pela dúvida, afirmava a sua desconfiança e desdizia-se intimamente. Porém, naquele instante, o instinto de defesa sentenciava prudência, segredava-lhe vigilância, pressentindo em espírito a presença do outro, arregimentou, sem querer, todas as suas forças na posição de alarma. O contato de Cláudio comunicava-lhe insegurança. Seu coração batia descompassado ao senti-lo ensaiando meios de a abraçar, ávido de carinho. Não negue, filha. O pai se embaraçou um tanto trêmulo. Não desejo contrariá-la, mas vendo, analisando, você não nasceu para esse meninão caprichoso. Compreendo você. Não sou apenas seu pai pelo coração, sou também seu amigo. Esse rapaz, Marita, cobrou ânimo e, se antecipando às suas deduções retenciosas, explicou ingenuamente que amava Gilberto, que lhe hipotecava confiança, que o pai estivesse tranquilo, e acentuou, quase sorrindo, que as lágrimas daqueles minutos não se referiam a qualquer desgosto, e sim à indisposição orgânica indefinível. Deduziu de relance que seria justo desvelar mais ampla zona da sua alma, anulando mal-entendidos no nascedouro, e intencionalmente prosseguiu confidenciando, a expor-lhe com lealdade a expectativa com que aguardava o anel de noivado, determinada a medir reações de Cláudio, a fim de orientar sem tergiversações, sem desviar do assunto, né, a própria conduta. Mas se atrapalhava ao consignar a sua indignação pintada no rosto. Na meia luz do quarto, podia ver sua face congestionada nos esgares, no jeito do seu rosto, da ira. Compreendeu que a tormenta naquele espírito voluntarioso se mostrava prestes a estalar. No entanto, continuou apresentando razões para colher reações. E a explosão do interlocutor não se fez demorar. Cerrando os punhos, Cláudio cortou sua conversa, exclamando irritado: percebo, mas não precisa me aborrecer. Porém, estimo que você conheça melhor o meu devotamento. Avançando na intimidade, como se aspirasse a enredá-la no próprio hálito, continuou, agindo por si e pelo outro, na queixa primorosamente lavrada. Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda, e assaltando sua emotividade para atenuar sua resistência. Você não desconhece o que sofro. Imagina a tragédia de um homem que morre pouco e pouco, desolado, sozinho, de um homem que dá tudo sem nada receber. Você cresceu vendo isso, infelicidade, solidão. É impossível que não se condoa. Essa casa é meu deserto. Chego esfalfado diariamente, sem achar mão amiga. Márcia, embora quarentona, vive de jogatinas e festas. Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe meu desabafo, mas os próprios amigos lastimam o meu drama. Você estará em condições de avaliar os conflitos de um pobre diabo algemado à companheira de vida irregular? Porém, ela não me fere com isso.
No começo, o corte sangrava, mas coração calejado não sente. Me habituei a detestá-la. Hoje, o que me consola é dar-lhe o dinheiro que exige, para que suma depressa. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-me algum reconforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais desditoso da terra. Nesse ponto, sob o governo do obsessor, a voz de Cláudio entravou na sua garganta. Se alterou completamente, comovido na aparência. Com isso, a jovem se rendeu sinceramente compadecida e, concluindo que atingiu o alvo a que se propunha, acrescentou exaltado: só você, somente você me prende a este lar, infeliz. Ainda agora, o banco me propôs excelente comissão em Mato Grosso. Entretanto, pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os dissabores da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Você consegue me compreender? A moça suspirou, diligenciando expulsar de si as vibrações de sensualidade com que a dupla envolvia a sua cabeça e falou calma. Sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas, repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Sim, minha filha, as dificuldades são nossas, mas é preciso que você saiba que nossas também devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante em que você me veja não exclusivamente por pai. Atentando no olhar da infortunada menina que se tocou de imenso espanto, acentuou no supremo esforço de revelar-se. Marita, pareço um velho, mas você me faz jovem. O coração é seu, seu. O obsessor com trejeitos de luxúria antegozava o lance final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca do homem apaixonado, que investia o rosto maduro e bem tratado sobre o dela, intentou recuar. Não, não, gemeu suplicante ao sentir o seu hálito. Porém, Cláudio, cujas forças jaziam somadas à valentia do outro, enlaçava o seu rosto, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Como se houvéssemos combinado previamente a defesa, Neves e eu saltamos na direção dela, oferecendo-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se, e a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que agora olhava com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Papai, não me faça mais infeliz. Poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se desvencilhou de repente do encantamento mantido pelo domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. Retomou impetuoso o próprio domínio a ponto de antepor a máscara fisionômica ao semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, despedia cólera letal. Estabelecia-se pavoroso conflito na mente de cada um. Num deles o desapontamento e o desespero, no outro a malignidade e a agressão. O pai adotivo, carregando o estranho fardo da angústia, mesclada de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que o faziam avizinhar-se da loucura, passou a clamar inconsiderado. Isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados. Fiz tudo para esclarecer e não pude. Que fazer com essa inclinação que me arrasta? Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego essa ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim. Um demônio que me atira constantemente sobre você, em sua presença. Quero pensar em você como sendo minha filha, crescida em meus braços, e não posso. Li muitos livros da ciência para saber o que se passa, mas o enigma continua. Quis procurar um médico, entretanto senti vergonha por mim próprio.
É só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina. Tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de me oferecer a você sem condições. Tenho ciúmes que afogam minha alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, inconsciente. A voz de Cláudio se amaciou, adquirindo tom lacrimoso. Identificava-se o seu abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo o que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai enternecido deu lugar ao enamorado violento. A ternura vinagrou, parecendo calda azedada. Revelando súbito transtorno, olhou a filha adotiva com escárnio, traumatizando-a de horror, a esbravejar dementado. Não posso me humilhar assim. Você sabe que não sou nenhum tonto. Há 15 dias acompanhei vocês dois a Paquetá, sem que me vissem. Segui os seus passos descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiceado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se abraçaram, trocando promessas e falando bobagens na ribeira. Me arrastei no matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito, vocês andam acanalhados há muito tempo. Você que eu supunha intangível, entregue a um menino doido, ingênua, julga que não tenho motivos para expulsá-la? Você imagina que me falta coragem para chamar às contas esse filho de pai rico? Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizado. Marita, fique sabendo que você agora não é mais criança. Você é apenas mulher, não passa de mulher. Mulher. A jovem soluçava, reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas nuances da conduta impensada. Não ousava erguer a fronte. Neves, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim, sussurrando. Você está vendo? Esse homem será louco ou sem brios? Temendo sua impulsividade, eu fiz recordar as atitudes ponderosas e cristãs do irmão Félix, informando discretamente que me achava em oração a exortar o auxílio da esfera superior, porque ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Oração, chasqueou o companheiro positivamente desencantado. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este. Aqui, meu amigo, e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos não atenderam pessoalmente às nossas rogativas silenciosas, enumeradas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Ouviu-se o barulho do ferrolho em ação e alguém penetrou a casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Viu? Não que estamos desamparados, merecendo socorro. O socorro vem. Cláudio, em sobressalto, desligou-se do hipnotizador que se postou de lado, um tanto desenchabido. Marita cobrou energias, regressando ao leito, enquanto o chefe do lar se recompunha à pressa. Porém, espantados, notamos a surpreendente capacidade de fabulação da qual Nogueira se deu mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta que havia prendido, perspicaz. Abriu a janela próxima e, de imediato, esbelta senhora surgiu, indagando apreensiva. Que há? Tratava-se da esposa que voltou de imprevisto. Dona Márcia alegava susto, asseverando ter ouvido um vozeirão ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara de conveniências, entornou pela boca a versão que inventou ali, naquele momento, diante de nós. Olhou a moça
no modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo-lhe com a maior sem cerimônia que chegou à casa momentos antes, encontrando o gás do fogão a volatizar-se. Fechou as saídas que a cozinheira deixou aberta e exortou a que se chamasse sua atenção no dia seguinte. Dona Justa, a companheira de serviço doméstico, devia examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Acentuou que, atemorizado, abriu as janelas, arejando o ambiente. Quando trajava o pijama, aduziu com absoluta seriedade a transparecer no seu semblante, ouviu gemidos agoniados. Correu ao aposento das meninas, surpreendendo Marita a gritar, inconsciente. Sonâmbula, como sempre. A acordou atarantada, averiguando, porém, que tudo estava em ordem. A jovem, mergulhada em penumbra, cobriu o rosto com o lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia como se transferisse a cabeça de um sono para outro. A recém-chegada sorriu, sem suspeitar de leve do vulcão que faceava, e como se desejasse compensar sua indiferença, Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil convidando Márcia a descansar. Então, vimos aqui Neves emocionalmente desequilibrado, agindo como um homem velho que ele era, né? O homem velho que ele foi, aquele que ele foi no passado, né? Indagando, indignado, desdenhando até o poder da oração, mas a ajuda veio, né? Espíritos superiores fizeram com que Márcia voltasse mais cedo para casa, evitando o que estava prestes a acontecer. Então é isso, gente. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.